Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta terça-feira, 31 de maio. A Secretaria Estadual da Saúde passou a considerar nesta segunda-feira como suspeito da varíola do macaco um caso que estava em monitoramento desde sexta-feira. Trata-se de um residente de Portugal que se encontra em viagem a Porto Alegre. O caso segue em monitoramento e em acompanhamento clínico na residência de familiares. Para ser considerado suspeito, o caso precisa ser de um indivíduo que, a partir do último dia 15 de março, apresente início súbito de febre, adenomegalia, que é o aumento dos linfonodos do pescoço, além de erupção cutânea aguda do tipo papulo-vesicular de progressão uniforme e que apresente um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: dor nas costas, astenia, que é a perda ou diminuição da força física, e dor de cabeça. Recentemente, casos de infecção do vírus têm sido relatados em Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Até pouco tempo, todos os casos fora da África eram casos importados de viajantes recentes à República Democrática do Congo ou à Nigéria. Os casos reportados em maio de 2022 são os primeiros casos autóctones, cuja via de transmissão ainda não se sabe ao certo. O chamado monkeypox vírus, embora seja conhecido por causar a varíola do macaco ou a varíola símia, é um vírus que infecta roedores na África e macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o homem. A infecção tem sintomas bem similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade. Além do caso de Porto Alegre, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que foi notificado sobre 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um no Ceará e outro em Santa Catarina. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu antecipar a Operação Inverno deste ano, antes prevista para começar no dia 4 de junho. A ação no ginásio Tesourinha será retomada nesta terça e quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, com 60 vagas de acolhimento para pernoite. Para o acolhimento no Tesourinha, a Prefeitura solicita a doação de materiais de higiene pessoal, papel higiênico e insumos para café da manhã como leite, achocolatado, suco e café. Também está em vigor a campanha do Agasalho 2022. As doações de agasalhos e alimentos poderão ser feitas em 16 pontos já cadastrados na campanha. A rede municipal oferece 590 vagas para pessoas em situação de rua em albergues e pousadas. Como retaguarda, há 10 paróquias de Arquidiocese de Porto Alegre preparadas para acolher 10 pessoas em cada uma. Ao todo, são 690 vagas disponíveis. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril. Isso significa que 11 milhões e 300 mil brasileiros estão sem trabalho. O dado foi divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. Trata-se da menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando foi registrado 8,1%. O desemprego caiu 0,7 ponto percentual em relação aos 3 meses imediatamente anteriores e 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O IBGE destacou que o número de pessoas ocupadas é de 96 milhões e 500 mil pessoas, o maior da série histórica iniciada em 2012. Houve alta de 1,1% na comparação com o trimestre de novembro a janeiro e de 10,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A mínima da série histórica, registrada em 2014, é de 6,5%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O Ministério de Minas e Energia formalizou ao Ministério da Economia o pedido de inclusão da Petrobras na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Na prática, a medida representa um movimento na direção da privatização da estatal. O novo chefe da pasta, Adolfo Sachida, já havia indicado que faria isso quando assumisse a pasta. Em uma nota, o Ministério de Minas e Energia diz que a proposta é oportuna devido à conjuntura energética corrente em face da situação geopolítica mundial, das discussões sobre o ritmo de transição energética e do realinhamento global dos investimentos. No mesmo texto, o Ministério afirma
que o processo é fundamental para a atração de investimentos para o país e para a criação de um mercado plural, dinâmico e competitivo, o qual promoverá ganhos de eficiência no setor energético e uma vigorosa geração de empregos para os brasileiros. O PPI é vinculado ao Ministério da Economia e presidido pelo ministro Paulo Guedes. O programa é o responsável por gerir os projetos de privatização e concessão. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que incluiu a Pressal Petróleo S.A. no PPI. Com esta solicitação do Ministério de Minas e Energia, o programa precisa acrescentar a Petrobras para que o presidente assine um decreto corrigido. Amanhã foi de geada em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Também houve registro de temperaturas negativas. Casos de Canela, Quaraí, Bagé, Santana do Livramento, Vacaria e Cambará do Sul. Nesta terça-feira, a massa de ar polar segue forte e mantém o tempo estável no Rio Grande do Sul. A partir da tarde, as chuvas retornam em áreas da divisa com Santa Catarina devido à influência de uma área de baixa pressão no norte gaúcho. Nesta terça, a previsão é de chuva apenas para a Serra Gaúcha, região onde pode ocorrer chuva congelada, principalmente nas áreas mais altas. Na quarta-feira, a baixa pressão se aprofunda ao longo do dia e favorece a entrada de chuvas moderadas a fortes entre o norte e o nordeste gaúcho. Nestas áreas, existe o risco de acumulados elevados. No restante do estado, o tempo continua firme, com sensação de frio e bastante nebulosidade. A tendência é que as chuvas sigam nessas regiões na quinta-feira. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.